Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Meu nome é André, moro na cidade de Garanhuns do estado de Pernambuco. Venho relatar a vocês o meu testemunho acerca do que Jesus fez para impactar vocês e aumentar a fé de vocês. Em uma noite fui fazer uma visita em um lar. Esse lar era um pouco distante de onde moro. Mesmo assim fui a pé. Chegando lá fui recebido bem pelos irmãos. Então eu sentei em uma cadeira e à minha volta estavam reunidos os irmãos daquela casa para ouvir a palavra. Então eu comecei a pregar, e naquela pregação que eu estava, com os irmãos a me ouvir, Deus me usou e aquela pregação foi estendida, pois demorou muito a terminar. Quando eu terminei de pregar eu convidei os irmãos para fazer uma oração e aparentemente estava tudo bem. Mas quando um jovem que estava do meu lado ouvindo eu pregar, quando nós levantamos e ficamos de pé para orar, que eu olhei para ele e vi que a mão do jovem que estava no peito estava tremendo. Então eu comecei a dar ordens para aquele demônio que estava no jovem, mas mesmo assim o jovem continuava estranho e a mão no peito dele continuava a tremer. Quando de repente ele se manifestou com um demônio terrível e violentamente aquele demônio caiu pelo chão agressivo e perto de onde estávamos tinha uma cama perto da janela. Então aquele demônio violento com uma força sobrenatural virou a cama apenas com um simples e com muita força. Então eu percebi que os irmãos daquela casa começou a se desesperar com aquele demônio violento e vi que nenhum dos irmãos foi repreender o demônio. Então eu fui para cima dele e empressei aquele demônio violento no chão segurando ele. Então aquele demônio tentou diante dos irmãos me envergonhar. Pois eu pus a mão na cabeça dele e no nome de Jesus eu mandei ele sair, só que por causa que eu fiz um jejum de última hora, fiz pouco jejum. Então eu com a mão na cabeça do demônio dava a ordem em nome de Jesus para ele sair. Mas ele resistia à minha autoridade dada por Deus e dizia que não sairia. Então eu, movido pelo Espírito Santo, segurando o homem possesso que estava deitado no chão, então eu disse para o demônio: se não vai sair. Então fechei meus olhos e olhei para cima e disse: Deus, em nome de Jesus, envia o arcanjo Miguel. Quando na mesma hora, Deus o enviou, e o arcanjo Miguel segurou as mãos do demônio para trás. E eu pedi para o arcanjo Miguel colocar aquele demônio de joelho, e ele pôs o demônio de joelhos. Então, eu fiz umas perguntas para o demônio. Perguntei o seu nome, ele disse que era Zé Pilintra. Então eu disse ao demônio quem me chamou. O próprio demônio diante dos irmãos vendo, disse que Deus foi quem me chamou. Então naquele momento o demônio disse: eu quero a sua alma. Então eu comecei a clamar por Jesus, pedir para ele descer ali aonde nós estávamos. Quando de repente o próprio Jesus desce acompanhado de 2 anjos do seu lado, sendo que o arcanjo Miguel estava segurando o demônio. Então diante dos irmãos que estavam vendo, e diante de Jesus e do demônio, eu pedi para Jesus dizer para o demônio de quem era a minha alma, porque o demônio disse que queria a minha alma. Então quando eu pedi para Jesus dizer, Jesus falou para o demônio. Então eu perguntei para o demônio o que Jesus disse. O próprio demônio confessou o que Jesus tinha dito, pois Jesus disse para o demônio a meu respeito. Ele disse: esse daí tu já perdeu. Então naquele momento eu estava maravilhado com as coisas que Jesus estava fazendo, de ter a honra, de ter Jesus o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores comigo ali, e os anjos. Então já que no começo o demônio não estava saindo quando eu ordenava, então eu pedi para o arcanjo Miguel levar. Então o arcanjo Miguel arrancou aquele demônio do corpo daquele homem e levou. E logo em seguida eu ganhei o rapaz para Jesus. Depois quando orei por uma irmã dele, Jesus fez algo extraordinário. Ela mesmo disse: quando eu pus minhas mãos na cabeça dela e orei, ela sentiu um fogo descendo e rasgando tudo por dentro dela. E ela ficou muito feliz.
Depois de orar, me despedi dos irmãos daquela casa e vim embora para casa maravilhado das coisas que Jesus fizera naquela noite. Este é o meu testemunho a respeito das grandezas de Deus. Deus abençoe a todos em nome